companheiros no corpo místico do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. É uma grande bênção estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da palavra de Cristo, a palavra de Deus. E o seu programa correspondente a esse tempo final, ou seja, compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus, correspondente a esse tempo final, em seu programa correspondente a esse tempo final, para o qual leiamos em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz da seguinte maneira: vi outro anjo forte descendo do céu, em cima, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como um ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, que já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi do céu, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas palavras com a sua palavra e nos permita entendê-la. O tema é o título de propriedade nas mãos da raça humana. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. O título de propriedade nas mãos da raça humana. Esse título de propriedade, o livro dos sete selos, é o título de propriedade dos céus e da terra. E, portanto, esse livro da redenção, onde está escrito tudo o que será. Ali estão escritos os nomes de todos os escolhidos de Deus. É o título de propriedade da vida eterna. E, consequentemente, quando Adão
pecou, perdeu o título de propriedade e retornou à destra de Deus esse título de propriedade, e por isso Adão fisicamente já não tinha vida eterna. Sem o título de propriedade, a pessoa não pode viver fisicamente por toda a eternidade. Para uma pessoa poder continuar vivendo fisicamente, tem que ter o título de propriedade, e Deus tem que produzir uma transformação física na pessoa. No programa divino, encontramos que esse título de propriedade é um título abstrato, disse o reverendo William Branham na mensagem dos 7 selos, na página 69 e 70. Nessas 2 páginas nos fala a respeito desse título de propriedade e nos diz da seguinte maneira: na página 69 diz: o título de propriedade que havia se perdido agora está nas mãos do dono original, Deus Todo-Poderoso. Quando Adão perdeu o título da terra e da vida eterna nas mãos imundas de Satanás, não puderam tomar. Então retornou ao seu dono original. As mãos imundas de Satanás não pôde tomar. Então voltou ao seu dono original, o próprio Deus. Vamos ver essas coisas em seguida, porque aí está sobre o trono, ele está sobre o trono com o título na mão. Isso faz com que eu me sinta religioso, o título de propriedade da vida eterna. O título da vida eterna, quando ele tangeu pela sabedoria, o qual anelava mais que a fé, então voltou diretamente às mãos do dono, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa tão tremenda! Agora, o que está acontecendo? O título está nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Ele fez uma maneira de voltar à redenção. E algum dia o Redentor tomará novamente. Agora, você vê até onde vamos? Observem bem nesse que está sobre o trono. Agora, veja, está esperando a reclamação pela redenção, a sua própria redenção. O que é esse livro da redenção, esse título de propriedade? É um título que foi examinado até a sua origem. É como o exemplo que nós demos essa manhã da gotinha de tinta. Quando a tinta caiu no cloro, voltou até a sua origem. E quando o pecado tem sido confessado e caiu no sangue do Senhor Jesus Cristo, lhe é dado um título abstrato diretamente ao Criador. E você chega a ser um filho de Deus. O título de propriedade está nas mãos do Todo-Poderoso. Sua redenção significa uma posição legítima e completa a tudo que foi perdido por Adão e Eva. O que deverá fazer isso para um cristão renascido? A sua posse legal ao título de propriedade de vida eterna. Significa que você possui tudo o que Adão e Eva perderam. Agora nós temos visto aqui que esse título de propriedade
é o título mais importante, o qual existe no céu. É tão importante que ninguém era digno nem de olhar esse livro e nem de lê-lo, até que apareceu Cristo, o nosso Redentor. Agora Ele toma esse título de propriedade e depois o traz de volta à raça humana, o traz de retorno à raça humana, o qual foi dado originalmente esse título de propriedade. Ou seja, que ele não toma o título de propriedade para ficar com ele, mas para retorná-lo à raça humana. E ele retorna esse título de propriedade a essa nova raça, que é a sua igreja. Agora, esse é o título da redenção, é o livro que contém os nomes de todos os redimidos e, consequentemente, de todos os que serão salvos, pois estão com o nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro. E agora, esse título de propriedade tem que vir à terra para que o ser humano possa ser restaurado à vida eterna física, ou seja, possa obter a imortalidade física, a qual vem com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. E isso é para o dia da redenção, da qual São Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 30, quando ele diz: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E em Romanos capítulo 8, São Paulo nos falando da redenção, nos diz que é a redenção do corpo, o qual é a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Essa manifestação dos filhos e filhas de Deus, na manifestação em corpos eternos, quando tenhamos esse corpo novo. Agora, tudo isso está selado nesse programa divino que está aí contido nesse livro dos 7 selos. Por isso, por essa razão, é que quando é refletido tudo o que vai ser feito, é refletido no reverendo William Branham, ele pregando sobre os selos. Aí Deus está refletindo que algum dia Deus vai conceder esse título de propriedade a quem? A Cristo, o qual é o leão da tribo de Judá, e também ele é o Cordeiro de Deus. Ele vai tomar esse título de propriedade quando? Quando termine a sua obra de intercessão, e depois o trará à terra e o entregará ao homem, e consequentemente virá a transformação para essa pessoa e também para o grupo
que estará com ele, porque esse homem vai ser um mensageiro dispensacional. Vejam, há somente 3 mensageiros dispensacionais, são os que tiveram acesso a esse livro. Deus deu a Adão o mensageiro dispensacional, primeiro mensageiro dispensacional. Depois, em Apocalipse, capítulo 5, é concedido a Cristo, o qual é o leão da tribo de Judá, mas é também o Cordeiro de Deus, com os 7 chifres e os 7 olhos. Ele não podia tomar esse título de propriedade em nenhuma das eras passadas, embora primeiro tenha que obter os seus 7 chifres com os 7 olhos. E depois que ele os tem, depois é que ele chegará um tempo na qual completará a sua igreja, e então sai do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abre no céu e faz a sua reclamação. Agora vejam o que o reverendo William Branham nos diz, falando-nos acerca de este livro, a respeito desse livro. Diz na página 83, 84 e 85 do livro dos selos. Agora, vejamos o penúltimo parágrafo, um pouquinho antes diz: o fato de nenhum anjo e nenhum outro pôde fazê-lo, e depois veio o Cordeiro e tomou o livro da destra do que estava sentado, do que estava sobre o trono, agora pertence ao Cordeiro, ou seja, ao segundo Adão. O primeiro Adão perdeu, retornou à mão de Deus, e depois o recebe o segundo Adão. Agora pertence ao Cordeiro, amém? Ele é quem o tem. A lei de Deus requer um Redentor semelhante, e o Cordeiro saiu valentemente dizendo: eu sou o seu semelhante, eu sou o seu semelhante, eu sou o seu Redentor. Já fiz intercessão por eles, vê? É quando ele termina de fazer a intercessão. E agora eu vim para resgatar os seus direitos. Amém? E amém. Vim para reclamar os seus direitos. Eles tiveram direito a tudo que se perdeu na queda, e agora eu paguei o preço. Oh, irmãos, que coisa! Isso não faz você se sentir regozijante? Não é por nossas boas obras, mas pela sua misericórdia. Todos aqueles anciãos e os demais começaram a se jogar no chão e tirar as suas coroas. Não podia nada que podiam fazer, ou seja, não tinha ninguém que pudesse tomar o título. Então, a coroa chegou diretamente à destra de Deus, tomou o livro da sua mão e reclamou os seus direitos. Eu morri por eles, eu sou o seu Redentor semelhante, eu sou mediador, meu sangue foi derramado e eu cheguei a ser homem e fiz isso tudo para redimir de novo aquela igreja que vinha antes da fundação do mundo. Decretei e falei dizendo que estaria nesse dia. Ninguém podia tomar o livro, mas eu desci e o fiz eu mesmo. Eu sou o seu parente. E ele tomou o livro. Amém. Quem está esperando ali essa noite? Igreja? Quem é aquele que está nos esperando?
Qual outro podias esperar? Qual outro poderia esperar? É aquele parente como redentor. Que coisa mais sublime! Agora ele tem o título, agora ele tem a ata do título da redenção na mão. A mediação cessou. Ou seja, que quando ele tome o título de propriedade no céu, terminou a obra de intercessão de Cristo no céu. Lembre, por todo este tempo, tem estado na mão de Deus, mas agora ele está na mão do Cordeiro. Observem bem, o título de redenção de toda a criação está em sua mão e agora ele veio para reclamar tudo para a raça humana. Não reclama para os anjos, mas para os humanos, a quem foi dado originalmente para voltarem a ser filhos e filhas de Deus, voltando-os ao jardim do Éden e tudo o que perderam, as árvores, os animais e toda a criação. Mais abaixo, diz: isso me transforma, porque eu sei que há alguém ali esperando. Houve alguém que pagou o preço que eu jamais poderia pagar, correto? Ele fez por mim e por você, e por toda a raça humana. E agora vem para reclamar os direitos que ele redimiu. Para quem os está reclamando? Não para si mesmo, mas para nós. Ele é um de nós. É o nosso semelhante. Ele é o meu irmão, meu Salvador, meu Deus. Ele é o meu Redentor semelhante. Ele é o meu tudo, porque sem Ele, o que seria eu? Ou sem Ele, o que poderia fazer? Então Ele é o meu tudo. E ali está como nosso semelhante, tem estado intercedendo por nós até esse tempo. E agora sai e toma o livro da redenção para reclamar os seus direitos pelo que fez por nós. Aqui nós vimos que tudo isso ainda está no futuro, estava no futuro nos dias do irmão Branham e ainda está no futuro, e por isso é que levamos a mensagem e damos a oportunidade a todas as pessoas que ainda não receberam a Cristo para que recebam a Cristo como o seu Salvador. Agora, encontramos que tudo ali está nos dias do irmão Branham e em nosso tempo. A tomada desse título de propriedade ainda está no futuro. Vejam. Vamos ver. Diz: que grande jubileu, página 89. Que grande jubileu. Isso é exatamente quando são abertos estes selos. Em seguida veremos a meia hora de silêncio. Estamos começando hoje e domingo que está vindo, vamos terminar aqui mesmo. Escutem bem, se estão prontos.
Se estão prontos, digam amém. Quando toda a criação estava gemendo e ninguém sabia o que fazer, ali estava João chorando. Então se apresentou o cordeiro. O livro estava nas mãos do dono original, porque o homem havia caído e perdido o livro, e não havia outro homem digno de tomá-lo, para redimir a terra. Depois, mais abaixo, diz: senão o cordeiro foi que veio sangrando e imolado e tomou o livro da direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando viram que na verdade havia um Redentor, todas as almas sob o altar, os anjos, os anciãos e toda a criação viu que isso aconteceu. Agora tudo isso ainda está no futuro. Essa noite ele ainda é o mediador, mas isso fica no futuro. Vê? Ou seja, que Deus está refletindo no reverendo William Branham, e através do reverendo William Branham, o que ele vai fazer mais adiante. Foi por isso que não pôde abrir o sétimo selo. Ele deu a conhecer a história do que aconteceu sob o primeiro selo, segundo selo e terceiro selo. E depois, quando fala do quarto selo, ele diz: este é um selo predito. Ou seja, que não havia se cumprido, ainda não havia se cumprido. Nesse livro dos 7 selos está contido tudo que se materializaria na terra e tudo que Cristo faria em sua igreja. Neste livro dos 7 selos encontramos que porquanto está contido tudo o que depois seria a história da igreja do Senhor Jesus Cristo, para cada etapa da igreja, uma parte desse livro se fez realidade. Uma parte desse título de propriedade abstrato se concretizou, se fez realidade. Foi dado a cada mensageiro a palavra revelada para a sua era. E quando saiu levando a mensagem, Cristo chamou e juntou os seus escolhidos. Era Cristo em Espírito Santo e nesses mensageiros. Estes são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra. E através da manifestação do Espírito nesses mensageiros é que entram ao corpo místico de Cristo os escolhidos de cada etapa. E assim é para o nosso tempo a etapa da era da pedra angular. Qualquer pessoa pode pensar, mas o cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Portanto, estes são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E qualquer pessoa pode pensar: Deus não vai ter mais mensageiros, não vai ter mais profetas. E Apocalipse 7, versículo 2: o anjo que vem com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante, que são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros de ouro que estão diante de Deus, os quais são os 2 ungidos que estão diante de Deus.
Estes são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que também aparecem em Zacarias, capítulo 4, versículo de 1 ao 14. Isso nos mostra a obra que Deus faria com a sua igreja, a qual foi refletida no povo hebreu e no templo que foi construído. Agora, para cada tempo, a porção de escolhidos de cada tempo estão escritos ali no livro da vida do Cordeiro e, consequentemente, uma parte do conteúdo desse título de propriedade se faz realidade naqueles que recebem a Cristo como seu Salvador. Lavam seus pecados no sangue de Cristo, são batizados em água em seu nome e recebem o Espírito Santo e obtêm um novo nascimento. Nascem no reino de Cristo. Essas pessoas são as que ouviram a voz de Cristo, são as ovelhas de Cristo, o bom pastor. A voz de Cristo, o bom pastor, a qual tem estado no meio da sua igreja o tempo todo, em Espírito Santo, tem estado se manifestando em Espírito Santo através de cada mensageiro e tem estado chamando e juntando os seus escolhidos através da manifestação que Cristo tem tido em Espírito Santo em cada mensageiro. Não foi o homem, mas foi Cristo o que chamou e tem juntado os seus profetas em cada era, mas se vestiu de um véu de carne para cada era, e quando termina essa era, e Deus tem colocado em descanso ao mensageiro, tem levantado outro véu de carne, outro mensageiro, ao qual tem se manifestado, ao qual Cristo tem se manifestado nele, e esta tem sido a revelação de Cristo em cada era, através de um mensageiro em cada era, chamando por meio desse mensageiro os escolhidos dessa era. Assim tem sido de etapa em etapa, de era em era. Agora, temos visto que há 7 olhos nos 7 chifres do Cordeiro. Mas vejam, estes são os 7 mensageiros das 7 eras. Os chifres são as 7 eras e os olhos são os 7 videntes, os 7 mensageiros. Agora, temos a promessa de que haverá um ministério duplo, um ministério de dupla porção, o ministério de Moisés e de Elias, o ministério das 2 oliveiras, e onde estão no Cordeiro. Esses ministérios têm 2 olhos, o Cordeiro, porque assim como tem 7 olhos e 7 chifres, também tem 2 olhos o Cordeiro. Agora, porque o Cordeiro é Cristo, agora encontramos que aí estão refletidos o ministério das 2 oliveiras, o ministério de Moisés e de Elias. E estes são os ministérios que correspondem ao lugar santíssimo. O lugar santíssimo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a era de pedra angular. Por isso, o reverendo William Branham, quando ele falou dessa era de pedra angular, ele disse que essa é uma era perfeita. Na mensagem, a estatura de um varão perfeito, ele falou disso na página 4 e disse que quando a igreja subisse a essa era perfeita, ou seja, uma era perfeita, uma era eterna. E depois das 7 eras, vem a era perfeita, a era da pedra angular. E essa é a era da pedra angular, onde estará se cumprindo o conteúdo do livro
de los 7 sellos, dos 7 selos, o livro de la vida del da Cordero, vida do Cordeiro, el título de o propiedad, título de propriedade, se está cumpliendo estará lo que se corresponde cumprindo o que corresponde tiempo a final. esse tempo final. Y E cuando Cristo complete quando su iglesia, Cristo complete a sua igreja, entonces se levantará del trono então se levantará do trono do Pai y tomará el título e de tomará o propiedad título de y hará propriedade su obra e fará de reclamo. a sua obra de reclamação. Pero antes tiene Mas antes tem que cumplirse que cumprir-se lo que está contenido o que está contido en el libro no livro de la vida del Cordero, da el vida do título de Cordeiro, o propiedad, título de los 7 propriedade, o sellos, livro dos 7 selos, o correspondente a esse tempo final. y por consiguiente, E, consequentemente, en lo correspondiente a este no tiempo correspondente a esse tempo final, final, no solamente está el llamado de não los está apenas o escogidos, chamado sino dos también escolhidos, mas la também resurrección a de los muertos en ressurreição dos Cristo y la mortos em transformación Cristo e a de transformação nossa, los que vivimos. os que Todo eso vivemos. está Isso tudo está en la parte que na corresponde parte que corresponde a esse tempo a final, la etapa de la a edad etapa da era piedra. de pedra angular. Ahora, Agora, en cada edad em se ha cada era se fez realidad realidade el contenido o conteúdo de ese libro de los 7 sellos, desse livro dos 7 selos correspondente a cada era, a parte correspondente a cada era. se concretó, Se concretizou, se fez carne nos escolhidos correspondentes a cada era. y se está haciendo carne E está se fazendo carne nos escolhidos desse tempo final, la parte a correspondiente parte correspondente tiempo final. a esse tempo final. Y así como E assim, el reverendo William como Branham o reverendo William Branham habló nos falou en el libro de los sellos no livro dos selos, de lo que se cumplió do que se cumpriu en la primera, segunda y na tercera primeira, edad, segunda e terceira era, así también assim também nosotros nós no solamente veremos não y apenas escucharemos la veremos e historia ouviremos como ya a concluida, história depois de tudo já concluído, mas estaremos viendo que con também nuestros estaremos propios vendo ojos com nossos próprios olhos lo que Dios o que Deus está haciendo en nuestro está fazendo em nosso tempo tiempo y por consiguiente e, estaremos consequentemente, estaremos lo que será vendo la historia, o que será a história da obra de Deus desse tempo final. estaremos viendo Estaremos vendo tudo e, consequentemente, estaremos fazendo história. sabemos que estamos haciendo Sabemos historia que como estamos cada fazendo mensajeiro história com como seu cada grupo, anjo mensageiro com seu história grupo esteve fazendo em história na era na qual viveram. y fue cada mensajeiro com E su cada grupo, mensageiro com seu grupo el grupo foi o grupo de la historia da história mais importante, estuvo Cristo com o qual en Espíritu Santo esteve Cristo manifestado, em Espírito Santo manifestado el mensajero no correspondiente mensageiro correspondente edad. a cada era. Ahora para el tiempo Agora, en que nos para o ha tocado tempo em vivir, que nos correspondeu viver, es el tiempo é o tempo donde Cristo completará su onde iglesia, Cristo completará a sua igreja, se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, abrirá no céu e depois entregará a un hombre, a um homem, al ao mensageiro do último dia, que também será um mensageiro dispensacional. Recuerden, Lembrem, esos son estes são el tercero de los o terceiro dos 3 mensageiros dispensacionais que han tenido que tiveram acceso acesso al título de ao propiedad, título de que lo han propriedade tenido en su mano. que tem tido em sua mão. Pero vean ustedes, Mas vejam, Adán Adão lo tuvo teve ele y lo perdió. e o perdeu. No supo Não qué hacer soube con él, o no o que hizo fazer lo que com ele, tenía que ou hacer não con él. fez o que tinha que fazer com ele. Luego Cristo Depois Cristo hace su obra de faz redención a sua obra de redenção y ahora Cristo e agora tiene Cristo el derecho tem o direito a recibir de receber ese título esse título de propriedade luego que haya depois hecho que tenha feito
intercessão, el último hijo até pelo último filho e hija de Dios, e filha de Deus, escrito nesse título de propriedade. y luego E depois, él toma ese título ele toma esse título de propiedad de propriedade, y lo abre en el cielo, o abre no céu hace su obra de reclamo e faz a sua obra de reclamação, o traz à terra a un hombre. ao homem. Ese es el tercero Esse é o que terceiro tendrá ese que título terá de esse propiedad título de propriedade em sua mão. Leímos que el reverendo William Veja, Branham nós dice lemos que que o reverendo Cristo William toma Branham el disse título que de Cristo propiedad toma o título de propriedade y hace su obra de e reclamo faz a sua obra de reclamação no reclama, e não reclama para si mesmo, sino mas para la raza para a raça humana. O sea que Ou seja, que Cristo restaura esse esse título de propriedade a la raza à raça humana. humana. Diz, Não lo reclama para os ángeles, sino para não reclama os para os humanos, anjos, mas para os humanos, para os humanos, originalmente, a quem foi dado originalmente, para voltar, fazer os filhos e filhas de Deus, voltando-os ao jardim do Éden, a tudo que perderam. Página 84, 83, 84 e a 85 dos selos diz: agora vem para reclamar os seus direitos que ele redimiu para mim e você. Vem para reclamar o que redimiu para nós, tudo que Adão obteve no jardim do Éden. Ele nos redimiu novamente a tudo aquilo. Agora nós temos visto. Veja, aqui ele continua dizendo: notem que quando ele tomou o livro, a ata do título, estava selado. Fique com isso na sua mente. Agora abre os selos dos mistérios para revelá-los e trazê-los a todos os seus súditos redimidos. E na página 86 diz: o Cordeiro abriu os selos e o revelou à sua igreja, para assim recolher os seus súditos para o seu reino, sua noiva. Você vê? Vejam, agora ele quer trazer os seus súditos para si mesmo. Como ele vai fazer? Do pó da terra, das profundezas do mar, dos abismos e de todas as partes onde foram colocados, das regiões de trevas, do paraíso e de onde quer que se encontrem. Ele os chamará e eles responderão. Amém. Ele vai chamar e eles responderão. Ele vem para levar os seus súditos. Ele revelou os seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais. Já acabou. Já terminou. Vê agora. Ele deixa o trono onde tem estado como cordeiro intercessor para ser o leão, um rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou a sua mensagem. Ele já não é mediador. Agora, quando ele toma o título de propriedade, ele muda de cordeiro a leão. Lembra o ensinamento do Antigo Testamento, quando o sangue era afastado do propiciatório, o que acontecia? Se convertia em tribunal de juízo. Agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou os seus direitos, foi então um tribunal de juízo. Esse corresponde ao tema de amanhã. E ele então já não é um cordeiro, mas um leão, o rei, e clama por sua rainha que venha ficar do seu lado. Vejam aqui, diz: ou não sabeis que os santos julgarão ao mundo? 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 2.
Daniel disse no capítulo 7, versículo 10, que ele se sentou e os livros se abriram, e viu milhões e milhões de milhões assistiam diante dele. Depois, Apocalipse 20, versículo 12, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. Isso é para a igreja. Ali ficaram o rei e a rainha. Isso me faz pensar em uma poesia que nós temos em inglês, intitulada A Meditação de um Vaqueiro, o qual diz assim: à noite, enquanto eu estava deitado ali no chão, fixei a vista nas estrelas do céu e me perguntei se por acaso um simples vaqueiro poderia chegar àquele lugar tão belo. Há um caminho que conduz a essa região celestial, mas segundo dizem, é um caminho estreito, mas o caminho amplo que conduz à perdição, tem sinais e está bem marcado até o fim. O autor está falando em termos da sua vida como criador de gado. Se você em alguma ocasião tem estado nesse ambiente, poderia ver muito claro o que está dizendo. Se fala de outro dono de gado. E segundo dizem, ele nunca tem demais. Ele sempre encontrará lugar para um pecador que de alguma maneira se encontre caminhando neste caminho estreito. Diz que ele nunca desampara e até conhece toda ação e todo costume. Para estarem seguros, nos convém sermos selados e ter o nosso nome em seu grande livro de histórias. Porque diz que haverá um tempo quando todos vão se reunir, quando os vaqueiros, quando os cowboys sejam juntados como gado, para serem marcados pelos cavaleiros do juízo. Esses profetas e videntes, quem são os cavaleiros do juízo? Esses profetas videntes que estão em seus postos e conhecem todas as marcas. E se em alguma ocasião você tem estado nesse ambiente, na vida de rancho, lembrará que quando reúne todas as redes, o padrão está assim de lado e os vaqueiros estão cuidando do gado, para que nenhum só escape. Depois, quando o vaqueiro vê ali um com a sua marca, então ele faz um sinal ao patrão. E esse vê e aponta ao vaqueiro. Depois o vaqueiro entra no meio de todas essas, no meio dessa, aí e saca e tira o seu e diz que é um tempo quando todos vão se reunir. Quando os vaqueiros serão juntados como gado, para serem marcados pelo cavaleiro do juízo, que estão em seus postos e conhecem todas as marcas. Eu suponho que serei unicamente um homem condenado, morto, alguém que não tem marca. Esse é o primeiro a chegar ao matadouro. Esse que serei colocado com os demais. Quando passe e veja o patrão desses cavaleiros, você vê quem é o patrão desses cavaleiros? Esse é o Cordeiro aos 7 mensageiros, os quais estão cada um em seu posto e conduzem todas as marcas e conhece todas as marcas. Ou seja, que cada mensageiro conhece os que pertencem à sua era, ao seu grupo. Notem agora, ele sai e deixa o trono como intercessor, como cordeiro imolado, para ser o leão, o rei, para trazer ao mundo inteiro diante do tribunal de juízo. O mundo que o rejeitou, então nosso parente, como redentor, é rei sobre tudo. Por quê? Porque ele tem a ata do título da redenção na sua mão. E eu estou tão contente que o conheço. Então ele reclama a sua herança à igreja, ou seja, a noiva. Então ele lança ao chão o seu contendente, o Satanás. Então ele joga no chão o seu
antagônico ao Satanás. Ele lança o Satanás em um lago de fogo, juntamente com todos os que foram inspirados por Satanás para rejeitar sua palavra de redenção. Agora, ele é rei, ou seja, Cristo. Hoje, ainda tem misericórdia. Não rejeite a sua oferta. Os cavaleiros sabem exatamente quem é, quem você é. Ou seja, cada mensageiro em sua era sabe quem é cada pessoa. Agora, vamos ver. O seu contendente que tem dado guerra por 2000 anos, ou seja, sob a dispensação da graça, que tem feito guerra por milhares de anos. Agora, ainda está dizendo: posso fazer com eles como eu queira. Ainda os tenho, eles são meus. Eles perderam o título ali no início, no princípio, ou seja, assim o diabo diz, é o diabo dizendo isso. Mas ele é o Redentor semelhante, ou seja, Cristo. Agora ele está intercedendo por nós. Mas algum dia o diabo diz, eu colocarei eles na tumba, mas Deus disse à igreja, eu os arrancarei. Mas primeiro tenho que ser intercessor. Agora ele vem e sai da eternidade lá do trono do Pai, onde tem estado como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações com vara de ferro. O juízo está pronto. Oh, irmãos, o nosso Redentor semelhante tem todas as coisas correto. Agora o que faz? Desafia Satanás, o contendente. E diz, agora são meus, os ressuscitei. Vê, quando Cristo ressuscita os mortos crentes nele e nos transforme, aí será o grande desafio. Então, toma todos os mentirosos e todos os pervertidos da palavra, os pervertedores da palavra, juntamente com Satanás, e os lança no lago de fogo. Então, tudo fica terminado. Os destrói no lago de fogo. Agora podemos ver que ainda essas coisas estão no futuro. Mas Deus refletiu no reverendo William Branham o que vai ser quando termine a sua obra de intercessão. E assim como foi dada a revelação ao reverendo William Branham a respeito de 6 selos, e de entre eles apenas 3 estavam cumpridos, e faltavam desses 6 que ele deu a conhecer, faltavam 3 que estavam no futuro, e o 7º selo que também estava no futuro. O reverendo William Branham, como São Paulo e os demais apóstolos, teve uma parte do livro dos 7 selos, e na manifestação que o Espírito Santo teve, Cristo em Espírito Santo em cada mensageiro, cumpriu a parte correspondente a cada era. Isso tudo está escrito no livro dos 7 selos, e seria cumprido, e consequentemente encontramos que outra parte estaria fora do alcance dos 7 anjos mensageiros. Agora,
para el tiempo del reverendo William Branham, se para o tempo do reverendo William Branham, Cristo terminaba, se Cristo terminasse a sua obra de intercessão, completasse a sua igreja e terminasse a sua obra de intercessão, Cristo se levantaria do trono de intercessão, tomaria o título de propriedade, o abriria no céu, faria a sua obra de reclamação, entregaria esse título de propriedade ao reverendo William Branham, ele comeria e seria adotado fisicamente, seria transformado. E viria também a ressurreição dos mortos em Cristo nesses dias e a transformação de todos os escolhidos vivos. Mas a sétima era, da qual ele era o seu mensageiro, não era uma era perfeita. E para o cúmulo, o expulsaram. Expulsaram ao Espírito Santo que estava no reverendo William Branham e, consequentemente, a sétima era da igreja não podia ser adotada nem as pessoas da sétima era da igreja, como aconteceu nos dias de João Batista, que os que ficaram com João Batista, encontramos que não puderam receber a adoção espiritual no dia de Pentecostes. Mas os que seguiram a Cristo, sim, foram adotados espiritualmente no dia de Pentecostes e continuam sendo adotados todos os que recebem a Cristo como seu Salvador. Quando arrependidos de seus pecados, pedem perdão a Cristo, Cristo os perdoa e com seu sangue os limpa de todo pecado e são batizados em água em seu nome, e Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo e obtém o novo nascimento. E assim obtém a adoção espiritual. Portanto, vejam, de etapa em etapa, uma parte do título de propriedade tem estado se cumprindo na Igreja de Jesus Cristo em cada era, nesta fase espiritual que está se realizando desde o dia de Pentecostes até aqui. Agora, breve, tem que vir a parte física, a adoção física, que é a nossa transformação, para o qual o título de propriedade tem que ser tomado da direita do que está sentado no trono e tem que ser aberto. E quando isso aconteça, a porta da graça já terá se fechado. Cristo já não será intercessor, mas será juiz e rei. Será o leão da tribo de Judá. Ele toma o título, abre no céu, traz a terra em Apocalipse capítulo 5, o toma em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, o abre em Apocalipse capítulo 6 e capítulo 8, versículo 1, e depois em Apocalipse capítulo 10, o traz aberto à terra e entrega ao homem. E João, o apóstolo, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e representa cada mensageiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em João, o apóstolo, estão representadas todas as eras ou etapas da igreja e os mensageiros que a igreja teria. E porquanto isso de Apocalipse 10 acontece no último dia, quando Cristo tenha completado a sua obra de intercessão, João, o apóstolo, representa a igreja de Jesus Cristo e ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo que estarão na terra. E nesse tempo, na qual Cristo toma o título de propriedade e o traz à terra, o entregará a esse anjo mensageiro, o qual
fará o que nenhum dos outros que tiveram esse título na mão fizeram. Nenhum tinha recebido a ordem de comê-lo. Vejam, no jardim do Éden, ali estava, e agora retorna para o último dia, na destra do segundo Adão, Cristo, para trazer a adoção, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos na obra de reclamação de Jesus Cristo. E Cristo não reclama para si, mas para a sua igreja. Diz, agora vê, esse anjo mensageiro que Cristo terá na terra, e que é o que receberá a pedrinha branca com o nome novo e Cristo. Essa pedrinha branca com o nome novo, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o que vem com um livrinho aberto em sua mão e o entrega a um homem, até um profeta. E, consequentemente, esse é o terceiro homem que recebe esse título de propriedade. Mas vejam, a Escritura diz o que faz com esse título de propriedade, o qual encontramos que não fizeram os demais. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante diz: a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vê e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo que me desse o livrinho, e ele me disse: toma e come-o. O anjo forte, que é Cristo, disse: toma. E o que mais? Vê, ele diz: e fui ao anjo dizendo que ele me desse o livrinho, e ele me disse: toma e come. E te será amargo ao ventre, mas em tua boca será doce como o mel. E ao comer esse livrinho, já não tem mais, não tem mais jeito nem para o livro, nem para o reino de Deus, nem para a igreja de Jesus Cristo, e nem para o que come o livrinho, e nem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque então tem que vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de todos os que estamos vivos. Então, diz, e ele me disse, ou seja, Cristo, o anjo forte, diz, e ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois, em Apocalipse capítulo 11, começa o ministério profético das duas oliveiras. Ministério profético estará naquele que come o título de propriedade, o livro dos 7 selos. E por isso que encontramos no ministério de Moisés e Elias o ministério das duas oliveiras, que tem poder, autoridade sobre toda a natureza. Podem ordenar que venham pragas sobre a terra, como Moisés o fez. Podem ordenar o que eles queiram, e assim acontecerá. Por quê? Porque sob o ministério das duas oliveiras, o título de propriedade estará no instrumento de Deus, onde estarão manifestados os ministérios de Moisés e Elias. E, consequentemente, terá
lo que Cristo o que Cristo ha prometido prometeu em Apocalipse Apocalipse capítulo 2, 2, verso 26 versículo 26 al 29, donde ao dice, al que 29, onde diz: venciere Ao que vencer y guardar mis e obras guardar as hasta minhas el fin, obras até o fim, eu eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como eu também recebi de mi Padre. do meu Pai. Isso é um ministério adotado, um ministério que terá o título de propriedade e, consequentemente, estará adotado o instrumento onde estará esse ministério. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 também diz: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Veja, Adão não comeu da árvore da vida, e a árvore da vida é quem? É Cristo, o Verbo. E perdeu o direito de viver eternamente. Ou seja, que Adão teve uma etapa de prova antes de ser adotado, mas falhou e não foi adotado. Se ele fosse adotado, ele seria transformado e então viveria eternamente. Agora, para esse tempo final, um mensageiro vai comer da árvore da vida para a sua adoção física, assim como estivemos comendo da árvore da vida desde o dia de Pentecostes até aqui, ao receber a Cristo como nosso Salvador, o qual Ele é a árvore da vida. Crendo nele e recebendo Ele como Salvador, estivemos comendo de Cristo, a árvore da vida, e por isso obtivemos vida eterna. Mas recebemos vida eterna espiritual, em um corpo espiritual angelical, mas vida eterna física ainda não a recebemos. Os nossos corpos ainda são mortais, envelhecem e adoecem, e os anos passam e morrem os corpos físicos, porque o título de propriedade ainda está à direita de Deus. Mas os crentes em Cristo estiveram recebendo uma adoção espiritual. Assim como Adão primeiro esteve no corpo angelical e Cristo também em seu corpo angelical, assim também todos os crentes em Cristo recebem o corpo angelical e vivem como crentes em Cristo, nessa esfera espiritual. Mas vem a parte física também, que é a outra porção, e assim teremos as duas porções. Teremos uma dupla porção, um corpo angelical e um corpo físico glorificado. Estas são as duas porções, e quando tenhamos essas duas porções, nos falta a segunda. Então seremos não apenas a imagem, mas a semelhança também de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora, como virá e quem será o que receberá esse título de propriedade? Porque esse é o título mais importante de todos os livros. Esse é o título de propriedade da vida eterna. Na mensagem, tentando fazer um serviço a Deus, ou tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, vamos ver o que nos diz o reverendo William Branham na página 85
Pero leyendo también el último párrafo Lendo também o último parágrafo, de la 83 dice, da 83 diz: Cristo é a nossa arca, a palavra. Ellos quieren su denominación. Eles querem a sua denominação, eles não podem, não podem ser levados Carros nuevos em carros novos denominacionais. Su mensaje A sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação. Quando ele está suposto a estar contido e vir no coração de um profeta. Assim é como vem, assim é como sempre vem a mensagem de Deus. Depois, na página 85 diz: eles têm uma arca metodista, uma arca batista, uma arca presbiteriana. Todos estão indo a estas arcas porque a grande tribulação está por vir. Glória a Deus. Eu fui batista. Eu fui batizado na arca metodista. Ou seja, assim se expressam as pessoas. Isso, ao fazê-lo, então é isso que aconteceu. Eu fui batizado na arca metodista, a presbiteriana, a arca pentecostal. Só tem uma arca. Essa é Jesus Cristo. E Ele é a palavra. Notem, Deus disse ao profeta, disse: come o livro, o rolo, no Antigo Testamento ou o Velho Testamento. Isso está em Ezequiel, capítulo 3, onde diz: capítulo 3, versículo 1 em diante diz: me disse, filho do homem, come o que há, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. E abri a minha boca e me fez comer aquele rolo. E me disse: filho do homem, alimenta o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te darei. E eu comi, e na minha boca foi doce, como mel. Depois me falou: filho do homem, vai e entra à casa de Israel e fala a eles com as minhas palavras, porque não és enviado a um povo de fala profunda, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Agora veja, para que Deus entregou a Ezequiel este rolo escrito para que o comesse e depois profetizasse de acordo ao que estava escrito nesse livro, nesse rolo. E agora aqui lhe é dado o título de propriedade, o livro dos 7 selos, a um homem para que o coma, para que depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Agora vamos continuar aqui. Diz, notem, página 85, estamos lendo aqui, da mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Notem, Deus disse ao profeta, disse, come o rolo. No Antigo Testamento, ou ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Para quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Vê? Essa é a arca, a palavra de Deus. E assim é como o título de propriedade estará sendo um
com o profeta mensageiro del día postrero. do último dia e profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, ser adotado. E quando seja adotado, então ele vai ter o mistério com o povo hebreu. Agora podem ver por quê. Porque é que mesmo que lutem para levar a mensagem ao povo hebreu, ninguém pode conquistar o povo hebreu como nação até que chegue este que comerá o livro e que será adotado e terá o mistério das duas oliveiras com o povo hebreu. E o reverendo William nos diz a respeito de Moisés e Elias, diz que a sétima trombeta é Moisés e Elias. Esta sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, é Moisés e Elias, as duas oliveiras, os que tocam, soam essa trombeta sétima. E vejam o que diz aqui. Na página 128 e 129 do livro de Citas, parágrafo 11 e 43 diz: debaixo da sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Vê? A mesma coisa que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. Agora vamos ver o que é. Diz, depois da página 129 do livro de Citas, parágrafo 11 e 50 diz: agora, tão logo quanto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Qual é o mistério da sétima trombeta? Moisés e Elias. Qual é o mistério do sétimo selo? A vinda do Senhor. E agora na página 130, parágrafo 11 e 64 do livro de Citas diz: lembrem que os que estão vivos e fiquem não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E isso é o que a igreja vigia, que seja vindicado, que seja cumprido. O sétimo selo para a igreja, o qual depois é a sétima trombeta para o povo hebreu. Depois, na página 149, diz, parágrafo 13 e 33, lembre que os que vivem e fiquem não impedirão aos que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor, tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, apenas descansando até esse tempo. Ou seja, que tudo gira em torno, para a igreja, gira em torno do sétimo selo. E isso é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, o reverendo William, estaria esperando. Vejam na página
120 120 del libro de citas, do livro de párrafo Citas, 10, parágrafo 65 10, 65 diz: Ele era a luz vindicada do seu dia, ou seja, a luz hecha realidad. feita realidade. Vê? Pero hay más Mas tem mais palabra palavra que tem que ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra seja vindicada, então a morte é tragada pela vitória, e os mortos em Cristo se levantarão, e entrará o milênio. Agora vejam qual é a palavra que tem que ser vindicada, a palavra que trará a ressurreição dos mortos e a transformação nossa, os que vivemos. E isso é o sétimo selo para a igreja e sétima trombeta para o povo hebreu. Na página 156 também diz, no parágrafo 1396, diz, falando da igreja noiva de Jesus Cristo, diz, esperando em amor que a promessa da era seja confirmada. Ele está vigiando por ele. Ela é parte dessa palavra. E está vigiando para que a sua vida manifeste essa palavra. Ou seja, que a igreja tem que ser vindicada, manifestada, cumprida, essa palavra prometida. Irmãos, não podem ver isso? Eu espero que não passe por alto para vocês. O corpo está esperando o que é a palavra. Esperando para que a vida, que é o Espírito, confirme ou o faça vivo. Ou seja, o faça a realidade, o cumpra o que está prometido para o nosso tempo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra coisa vai funcionar nela. Ela não pode vir à vida de nenhum outro modo. Ela ainda sente ali fora e ela sabe o que vai acontecer. Então aqui, ela despertará. Deus disse que seja, e ela saiu. Com a primeira saiu. Como ela saiu? A igreja no início, a igreja do Senhor Jesus Cristo do nosso dia sai como uma igreja jovem, representada naquelas jovenzinhas que o reverendo William Branham viu na visão. É uma igreja jovem, a igreja do Senhor Jesus Cristo do nosso tempo. E vai ser cada membro dessa igreja rejuvenescido também, quando sejamos transformados. E necessitamos que logo venha a nossa transformação, porque quase todos já saiu alguns cabelos grisalhos e os da velha guarda, como nós dizemos. Nós já passamos dos 40 anos. E alguns dos que aqui estão, que são jovens, eram bebês daqueles dias, dos anos de 63 em diante até os 70 e algo, da década de 63 e década de 70. E talvez tenha alguns que nessa década ainda não tinham nascido. Agora, porque nós, sendo de um tempo onde participamos da sétima era, nós estamos esperando a nossa transformação, porque a sétima era não tem promessa de ser transformados. Essa geração já morreu. Espiritualmente, a sétima era morreu. Agora, os membros da sétima era, consequentemente, vão morrer fisicamente, cada um em seu tempo, mas tem uma era eterna,
en donde onde los escogidos os que suben escolhidos que sobem essa era têm la promesa a promessa de que habrá de una que haverá transformación uma transformação para os que estão vivos e permaneçam vivos nessa era até que os mortos em Cristo ressuscitem. Quando os mortos em Cristo ressuscitem, todos os que estão nessa era eterna e estarão vivos vão ser transformados. Portanto, a nossa esperança está baseada na promessa que Cristo fez. E a nossa fé está baseada na palavra de Cristo. Portanto, nós cremos nele de toda a nossa alma, não importa quantos cabelos grisalhos, cabelos brancos apareçam, não importa que o nosso cabelo fique branquinho, isso não importa. Maior é o milagre. Se Abraão creu na promessa e esperou 25 anos, mas Deus a cumpriu, não importa quantos anos passem, para nós, Deus vai cumprir a sua promessa. Não importa quantos anos passem desde o dia de Pentecostes em diante, Cristo vai cumprir a sua promessa. O que acontece é que está intercedendo até que entre até o último escolhido de Deus. Não daria nenhum incômodo a nós, nenhuma doença, se entrasse os últimos em algum país da América Latina ou do Caribe, não nos incomodaria. Que fosse do Haiti, os últimos que entrassem, ou que fossem da África, não importa a cor da pele. O que importa é que sejam almas de Deus, e isso é o que importa para Deus. E Ele sabe não apenas de onde serão os últimos escolhidos que entrarão, mas Ele também sabe quem vai ser o último escolhido que vai entrar ao corpo místico de Cristo nesse último dia, na era correspondente, que é a era da pedra angular. Não há outra era a qual possam entrar os crentes em Cristo e esperar a transformação. As outras eras já não têm esperança de uma transformação estando vivos. Há esperança para eles somente de uma ressurreição em corpos eternos, mas a esperança da transformação estando vivos é para os crentes em Cristo que subiram mais acima da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, e até mais acima da etapa do pescoço, o qual o reverendo Liabranha disse, essa agora é a etapa do pescoço. Vê? Essa etapa que há de separação entre a sétima era e a era de pedra angular, onde o reverendo teve o seu tempo, os seus últimos anos, digamos desde os 59 ou 58 em diante, até que partiu. Mas ele não pôde pôr o seu grupo mais acima na era de pedra angular, e ele muito menos pôde ser colocado na era de pedra angular, embora ele, sendo profeta, viu o que viria naquela era eterna, nessa era eterna, e todas as coisas que ele falou que estariam acontecendo depois dele e o seu ministério corresponde à era da pedra angular. Tudo o que estará acontecendo no programa de Cristo em sua igreja e com a sua igreja. Aí é onde Cristo nos dá a fé de rapto, a fé de transformação em rapto, que gira em torno do sétimo selo, em torno da segunda vinda de Cristo. Agora nós temos visto que o título de propriedade
é preciso para poder receber a adoção física e, consequentemente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa receber esse título de propriedade. Como Cristo recebe? Recebe da destra de Deus. Como o mensageiro do último dia recebe? Da destra de Cristo, da mão de Cristo. E porquanto esse mensageiro é um membro da Igreja de Jesus Cristo, ao receber e comê-lo, fica na Igreja do Senhor Jesus Cristo o título de propriedade. Mas em que parte da igreja fica? Fica no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. É no lugar santíssimo onde, no templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular, onde acontecerá a transformação dos vivos em Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo, porque eles recebem a ressurreição em corpos eternos, todos os das eras passadas, em que era na era de pedra angular. Por isso, em outras eras, não houve uma ressurreição, mas a nossa, sim, vai surgir uma ressurreição. Bom, a era de pedra angular dos dias de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, que houve uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento e do Senhor Jesus Cristo mesmo. João Batista não esteve muito tempo fora de corpo. Ele foi ao paraíso e lá, com certeza, ele esteve falando de que já tinha apresentado o Messias na terra e, consequentemente, se alvoroçou no paraíso, vigiando a vinda do Senhor. Lembrem que o paraíso, também onde estão os santos do Novo Testamento, disseram ao reverendo William Branham, quando ele quis ir, quando ele quis ver a Cristo, eu quero ver a Jesus, ele foi meu Salvador na terra. Disseram a ele, agora tu não podes ver. Ele está mais acima, na 7ª dimensão. Ele virá primeiramente a ti e te julgará. Disseram a ele também, aqui estamos esperando a vinda do Senhor. Assim é que, de alguma forma, que não pode ser dada a conhecer a igreja ainda, mas que lá eles sabem, e o precursor já está lá com eles. Assim que o que ele não pôde dizer aqui, lá sim, ele vai ter que estar dizendo. Veja, eles falaram com ele lá quando já deu a visita e explicaram a ele muitas coisas e o colocaram em uma posição bem alta, o colocaram em um lugar alto, porque ele tinha sido o seu líder aqui na terra. Assim é que ele tem uma posição bem alta lá no paraíso, e todos os que estão com ele, os da sua era, vejam, disseram a ele também que nem comiam e nem bebiam, nem dormiam, pois ali não há necessidade nem de comer, nem de dormir nesses corpos angelicais. E essa é uma dimensão de luz. Ali não tem noite. Mas eles disseram, mas nós vamos retornar contigo. Tu serás julgado e se tu entrares, então nós entraremos contigo, retornaremos à terra e tomaremos corpos e então comeremos. Assim é que eles são os nossos convidados, nossos hóspedes. Nós vamos ser transformados também e todos vão estar em corpos glorificados.
no pueden Tem ser muitas habladas para coisas no que ainda não interrumpir el podem programa ser divino, faladas para não interromper o programa divino, mas com o que nós escuchado, já ouvimos, sabemos sabemos título de que o propiedad, título de propriedade Cristo lo trae a la tierra Cristo traz à y se lo terra entrega e a entrega un hombre a um homem que estará en su que iglesia estará em sua igreja como mensajero como mensageiro y que será el e ángel que vai ser o del anjo do Senhor Jesucristo Jesus Cristo colocado en su iglesia colocado em sua igreja para recibir para receber todas estas bendiciones todas estas bênçãos e compartilhá-las com a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. E assim retornará o título de propriedade às mãos da raça humana, para serem restaurados a tudo que Adão e Eva perdeu na queda. E, consequentemente, aí estará Elias, Moisés e Jesus, esses três grandes ministérios manifestados em um homem do último dia. E, consequentemente, aí estará o título de propriedade nas mãos da raça humana, para a restauração de todas as coisas. Não somente a restauração espiritual, mas a restauração de todas as coisas. Restauração espiritual e restauração física dos escolhidos e do povo hebreu, e a restauração do povo hebreu como nação. A restauração do reino de Deus na terra, no meio do povo hebreu. Isso tudo está sob o sétimo selo e sétima trombeta, e sob o título de propriedade nas mãos da raça humana. Sem o título de propriedade, não pode haver restauração física, nem pode haver restauração do povo hebreu e do reino de Deus no meio do povo hebreu. Assim que podemos ver que o propósito de Cristo trazer o título de propriedade é a restauração à vida eterna dos escolhidos de Deus, os membros da sua igreja, a vida eterna física e também a restauração do reino de Deus na terra, assim como antes da queda de Adão e Eva, onde Deus visitava todos os dias a Adão e a Eva. Portanto, a restauração de todas as coisas depende de que o título de propriedade seja restaurado à raça humana. Com a restauração do título de propriedade à raça humana, vem a restauração física da raça humana, a vida eterna da raça humana que recebeu a Cristo como seu Salvador, ou seja, dos indivíduos que têm recebido a Cristo como seu Salvador. E virá a restauração do reino de Deus à terra, o qual será a restauração do reino de Davi e do trono de Davi, pelo qual Cristo é o herdeiro. E para que se cumpram todas essas profecias, Cristo toma o título de propriedade no céu, traz à terra, entrega ao homem para que o coma, e assim fique restaurado o título de propriedade à raça humana. E essa raça será uma raça com vida eterna, porque vão receber a restauração à vida eterna, e será uma super raça, imortal, incorruptível e glorificada. Será a raça que governará com Cristo, não somente na terra, mas no universo completo. Portanto,
no se agotarán los galardones que Não vai podamos se recibir esgotar os de galardões parte que de Cristo. possamos receber da parte de Cristo. Qualquer pessoa poderia pensar, pero son unos cuantos mas são uns millones quantos los milhões creyentes en Cristo de todas las edades. os crentes em Cristo de Assim todas que- as eras, assim que No le tocaría mucho não espacio, corresponderia, não teria muito eso no hay espaço. ningún problema. Isso não tem Hay un problema universo nenhum. completo, Tem um universo completo, lleno de galaxias cheio de galáxias, que que são billones. bilhões. Por lo tanto, Portanto, eso está tan lleno isso está tão cheio de herencia de herança divina divina para sus hijos, para os seus filhos que lo que necesitamos es o que nós necessitamos é abrir nuestro corazón y abrir o nuestras nosso manos. coração em nossas para mãos receber para todas essas receber bendições. todas estas bênçãos. ¿Y cómo hacemos eso? E como fazemos isso? Trabajando en la obra Trabalhando del na Señor obra do Jesucristo Senhor Jesus Cristo y orando, e orando também para que Cristo envíe para que más Cristo obreros envie a su mais obra, operários à sua obra e levando a mensagem e colaborando economicamente também, haciendo tesoros así fazendo assim tesouros en el reino no reino de Dios, de Deus, que fue lo que Cristo que foi o que Cristo recomendó hacer recomendou fazer tesouros onde? en el cielo, No céu, ou seja, no reino de Cristo. no dejemos Não deixemos nada para la gran tribulación. para a grande tribulação. Tenemos que decir como Temos que dizer, como dizia Moisés, y como Dios le Moisés dijo e como Deus disse a Moisés: ni una uña nenhuma unha de nosso celeiro deixaremos aqui no Egito. Nenhuma unha do nosso gado, dos nossos bois deixaremos aqui no Egito. Assim que todo tudo lo podemos almacenar nós podemos armazenar no reino de Cristo de Cristo, si deseamos se desejarmos tener grandes ter bendiciones grandes bênçãos en el reino de Cristo, no reino de las cuales son Cristo, as quais são ilimitadas. ilimitadas. Usted le pone Você coloca el límite o limite a los galardones aos galardões que usted recibirá. que você vai receber. Le pone el límite usted Você mismo, coloca, você mesmo coloca limite. creyendo A pessoa crendo y e trabajando. trabalhar. La fe A fé se suelta se desprende a medida à medida que nosotros creemos que nós cremos lo que está prometido. naquilo que está prometido. La fe, el poder de Dios A fé, o poder de Deus, es soltado é desprendido por nós a través de la fe. através da fé. Vean, Cristo decía, Vejam, Cristo dizia: a tua fé tu te fe salvou, a tua fé te ha sanado. te curou, e assim por diante. O sea, Ou seja, que usted que você puede obtener todo lo que pode usted quiera. obter tudo o que você queira crendo. Es un asunto de creer. É um assunto de crer. E até a salvação, Dijo Cristo, Cristo disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. es por la fe. É pela fé. Es que É obtenemos, pela fé que obtemos todas as coisas. es pues la fe, É pela fé la sustancia de las cosas que se a esperan, substância das coisas que se esperam de las e a cosas certeza que no das se ven. coisas que não se veem. También dice la A Escritura Escritura também diz que en el mismo verso, que no mesmo versículo, en el mismo capítulo no 11 mesmo capítulo 11 de Hebreus, vamos a de leerlo Hebreus, como está en vamos esta ler como versión está aquí. nessa versão aqui. Capítulo 11, verso 1 Capítulo 11, versículo em diante diz: la certeza é a fé, de lo que pois a certeza se daquilo espera, que se espera, la convicción de lo que no se ve. a certeza do que não se vê. Por ele alcançaram buen testimonio Por ele los alcançaram antiguos. bons testemunhos os Por la antigos, fe pela fé entendemos haber sido entendemos ter sido constituído el universo o por universo la palabra pela de Dios. palavra de Deus, De modo que lo que se de ve forma que o fue que se hecho vê foi de lo feito do que não se veía. se via. Y ahora E agora, usted y yo creyendo você e eu crendo en algo que no podemos ver em con algo que nuestros não ojos, podemos pero que ver sabemos com que nossos es olhos, una mas que promesa sabemos que é uma divina. promessa divina, Aquí lo tenemos en la Escritura. aqui nós temos na Escritura. Eso se tiene que hacer realidad. Isso Se tem tiene que se fazer materializar. realidade, tem que se materializar em você e em mim. Por lo tanto, Portanto, estamos esperando, estamos esperando, creyendo
crendo lo que Dios naquilo que Deus prometeu. Estamos esperando o cumprimento de toda a promessa que Ele fez para nós, como indivíduos, e para a sua igreja, como corpo místico de crentes. E depositamos a nossa fé na infalível palavra de Deus. Portanto, o título de propriedade nas mãos da raça humana trará as grandes bênçãos que Cristo prometeu para nós, pois nós cremos no que Ele prometeu para nós, para esse tempo final. E estamos esperando a nossa transformação, o qual será quando entre até o último escolhido de Deus. Então virá a adoção física de todos nós, e virá a plena manifestação da terceira etapa no cumprimento do que foi visto na visão da carpa. O que foi visto na visão da carpa é uma manifestação de um ministério profético dispensacional com o título de propriedade em suas mãos. O título de propriedade nas mãos da raça humana. Para mim tem sido uma grande bênção ter estado com vocês nessa tarde, testificando a vocês do título de propriedade nas mãos da raça humana. A parte correspondente ao nosso tempo desse título de propriedade tem estado se cumprindo em forma progressiva. E quando Cristo se levante do trono do Pai, tomará o título de propriedade, abrirá no céu e o trará à terra e entregará a um homem que vai ser adotado e que estará sendo Cristo e o Espírito Santo através dele estará fazendo a obra do último dia da era de pedra angular. Portanto, haverá uma restauração a tudo o que Adão e Eva perderam na queda, porque está prometido que o homem vai receber esse título de propriedade das mãos de Cristo e o comerá, se fará carne nele, será um com a palavra, e esse é o que vai profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E ninguém pode trilhar esse caminho que Deus, se Deus não for com ele. Portanto, não é do que quer nem do que corre, mas de Deus, o que tem misericórdia. E isso já está pré-ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. O irmão Branham também disse algo muito importante. O irmão Branham também disse que o Espírito Santo virá, diz, o Espírito Santo que temos se encarnará. Estas são promessas divinas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se vai se encarnar, então tem que ser um corpo de carne. E se é um corpo de carne, o irmão Branham disse, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Essa é a promessa de Deus para o nosso tempo. Bom, isso tudo está ligado ao título de propriedade.
Em quem vier o Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia, aí será onde estará o título de propriedade sendo restaurado à raça humana. Bom, que Deus continue abençoando a todos e deixo novamente ao missionário reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. E ele já vai passar a pessoa correspondente. Assim que vamos pedir ao nosso irmão Bermudes, passe por aqui, para que concluamos a nossa parte nessa ocasião. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado por vossa amável atenção, por vossa